Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. E como é que foi trabalhar no Grêmio? Numa época que as TVs e assessorias não eram... E quem eram suas inspirações? Porque a gente, né, quando também entrou na faculdade pensando em trabalhar com futebol, com esporte. Aquela ESPN clássica. E a gente tinha muitas inspirações. E hoje que o mercado está se abrindo de uma maneira mais natural para as mulheres como um todo, né? Pois é, tu sabe que eu não sei dizer assim, naquela época, eu acho que isso não era um ponto pra mim, uma discussão pra mim, eu não pensava, Por esse lado. caraca, tem tão pouca mulher, será que eu vou ter espaço? Não vinha na minha cabeça. Esses dias eu tava falando sobre isso até lá na TV, numa gravação, assim. Eu acho que as coisas pra mim foram tão naturais que quando hoje eu converso com as pessoas, eu penso que eu sou muito privilegiada, assim, da minha família, da vivência que eu tive, da liberdade que eu tive pra fazer as coisas, sabe? Porque o meu pai ia jogar pelada, assim, quando eu era novinha, e eu ia junto com ele. E aí meu pai me deu um tênis de futsal, e eu jogava com ele. E o meu irmão, o estágio dele foi dar aula de futebol pras minhas colegas do colégio. Então eu tive muita liberdade, assim. E aí eu, sei lá, acho que eu não pensava muito... Ah, não vai ter espaço pra mim, porque eu sou... Não vinha na minha cabeça. Sempre foi natural, né? Eu gostava muito da Glenda, na época. A Fernanda Gentil apareceu depois, né? Eu já tava na faculdade, assim. Mas era pra mim muito a Glenda, sei lá, uma mulher que eu achava que eu acompanhava mais, assim. Eu não lembro de outras mulheres nessa época. Tinha Eduardo Strebe lá no Sul. E deu, eu não lembro de outras mulheres, assim, nessa época. Mas, bom, eu comecei a trabalhar no Grêmio. Em 2008, nem tinha TV de clube no Brasil. O Grêmio foi o primeiro a fazer isso. Isso eu não TV e sabia. rádio. Legal. O Grêmio foi o primeiro. Então, era tudo muito desafiador, porque ninguém sabia como fazer. E o clube não entendia por que aquilo podia ser importante. Vou ganhar dinheiro como com isso? Por que é importante? E daí, no fim, ficava... Porque o que é legal a TV de clube, assim? Você mostrar o bastidor, né? Mostrar o que outras TVs não mostram, senão não faz muito sentido. Mas nessa época o Grêmio não entendia isso ainda. Porque ninguém fazia. A gente tinha que meio que se inspirar na Barça TV, na Real Madrid TV, porque no Brasil não tinha. E... Então eu fazia muito o que outras TVs faziam, assim. E aí eu acho que o Grêmio foi pra mim muito uma aula. Porque foi no Grêmio que eu meio que aprendi a fazer todas as coisas na marra sozinha. Eu pegava a câmera, ia pra beira do campo e eu filmava o treino. Aí eu posicionava aquela câmera, fazia o visor virar, assim. Me posicionava na frente, aí falava no microfone, ficava olhando ali se a linhazinha do áudio mexia. Aí, mexe, então tá saindo o áudio. Me posicionava, gravava o boletim. Aí ia pra sala de entrevistas e fazia a entrevista coletiva. Aí no Grêmio, quando tu trabalha na assessoria, é só pra tu falar bem, né? Tu não vai falar mal. Então, se o Grêmio tava perdendo, eu não podia fazer pergunta. Se tava ganhando, eu podia fazer pergunta. Aí voltava pra sala, aí era fita, porque eu sou o quê? Uma velha. Era uma fitinha pequena. Eu botava ali e aí mexia, nem lembro qual era o Premiere, sei lá, qual era o programa de edição. E eu fui futricando e aprendendo. E aí eu editava, eu botava a vinheta, eu subia GC, nananã, editava tudo e exportava. E aí eu não lembro mais se era no YouTube ou se era num outro site, assim, específico, tipo de streaming, que não era streaming ainda na época, porque não existia isso. E eu subia lá. Então, eu fazia tudo. Né? E aí, Você lá era a TV do Grêmio. Filmava, tinha recortava, editava e publicava. Tinha mais gente, mas é isso, eu fazia muita coisa sozinha, assim. Lá eu tive um programa só de mulheres. Que legal. Olha só. E aí lá eu fiz meu primeiro jogo de rádio. O chefe na época chegou pra mim e falou: você ouve rádio? Ouço. Então você sabe fazer goleira. Fazer goleira no sul, o gol, a casinha, o gol, chama goleira. Não é o goleiro e a goleira. Goleira é esse negocinho. E fazer goleira é você ficar atrás do gol e depoimento de gol, que o repórter de rádio faz. Fiz muito isso já. Aí sabe fazer goleiro e eu... acho que sei.
Então amanhã a gente vai transmitir, acho que era Grêmio e Fluminense, que iam fazer no Rio. E a gente vai fazer tipo uma preliminar de Grêmio e Cruzeirinho, Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Campeonato Brasileiro de Juniores. Não, Campeonato Gaúcho de Juniores devia ser, né? Porque tinha o Cruzeirinho. Sim. E tu vai fazer goleira. Aí eu... Legal. Era sexta, o jogo era sábado. Cheguei em casa e preciso achar isso. Aí acho que eu fui pro YouTube, sei lá. E ouvi depoimentos de gol. E aí fui no outro dia fazer o jogo. E aí o primeiro jogador que eu entrevistei era o Douglas Costa. Que tava ainda no Juniores. E a partir dali, daí eu passei a fazer tudo, de fato. Além de gravar e editar, Fazer até fazia rádio goleira. também.